Liguei agora. E aí pessoal, vamos dar continuidade aqui, vamos começar o último bloco de questões comentadas da Banca CES Gran Rio para o concurso nacional unificado, né, que acontece a prova em maio agora. Já falamos aí quase 60 questões de vários assuntos de administração, financeira, orçamentária e contabilidade pública, e agora chegamos talvez no mais cobrado de todas as bancas. Não vou dizer mais importante, mas realmente mais cobrado, que é a lei de responsabilidade fiscal. Tem alguns dispositivos, a Banca CES Gran Rio não costuma ir muito a fundo, mas mesmo assim a gente precisa entender alguns conceitos, precisamos trabalhar alguns conceitos para que você não seja pego desprevenido na sua prova. Tranquilo? Vamos dar continuidade aqui, vamos começar as questões desse bloco e continuidade nas questões que a gente estava fazendo para finalizar as questões comentadas. Temos aqui então a questão, dando continuidade ao curso, a questão de número 60, né? Um determinado ente público mantinha o controle das empresas discriminadas a seguir. Então ele tem aqui a empresa, a área de atuação, percentual do ente, receita operacional líquida e o custeio. Adicionalmente, sabe-se que o valor da receita operacional líquida de cada empresa foi exclusivamente oferido pelo exercício de sua atividade fim junto a terceiros, não contemplado a repasses, ok? O valor da receita operacional líquida, é uma questão bem recente, tá? O valor da receita operacional líquida das despesas de pessoal mais custeio estão impressos em milhões de reais, referente ao último exercício encerrado, e não apresentaram alterações significativas em relação aos exercícios anteriores. O capital social das três empresas é composto apenas com ações com direito a voto. O percentual da participação do ente não foi alterado desde a criação, né? Então aqui o pessoal mais custeio então em milhões de reais. A partir de tais informações, no contexto do planejamento, do orçamento governamental e à luz do conceito de empresa estatal dependente, disposto na LRF, verifica-se que aqui ele traz as alternativas, né? A empresa B não pode ser enquadrada como estatal dependente, pois gerou resultado. Ainda que despesas de capital da empresa A sejam custeadas pelo ente, ela pode continuar como estatal dependente. Então você vê que os conceitos variam muito em relação a estatal dependente, né? Empresas controladas, estatal dependente, ok? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender na LRF qual é o conceito de estatal dependente e qual é o conceito de empresa controlada. Segundo, né, vamos lá, segundo o artigo 2º aqui da LRF, empresa controlada é aquela que maioria do capital social com direito a voto pertence direta ou indiretamente a ente da federação. 50%, né, botar mais um aqui, vamos botar, do capital social com direito a voto, ok? Então aqui, capital social com direito a voto é esse aqui, todas, né, todas aqui são empresas controladas, né? Porque todas elas têm capital social com direito a voto, porque como disse aqui, né, todos os capitais aqui, apenas por ações com direito a voto. Então, tudo ali é com direito a voto. Todas são controladas, ok? Matamos que todas são controladas. Mas o que é estatal dependente, professor? A estatal dependente é uma empresa controlada. Ponto. Então, todas lá são estatal dependente? Não sei, vamos lá. Mas tem que ser uma empresa controlada, mas que receba do ente recursos financeiros para pagamento de despesa com pessoal ou de custeio em geral ou de capital. Então não basta ser uma empresa controlada, você tem que ter o quê? Uma despesa de custeio em geral ou com pessoal, vamos dizer assim, né? Ok? E aí vamos ver o que tem lá. Pessoal mais custeio, todas aqui têm alguns milhões de reais em custeio, então todas aqui são estatais dependentes também. Ok? Certo? Controlada, a maioria do capital social com direito a voto, todas têm. E para ser uma empresa estatal dependente,
tem que receber recurso do ente controlador para pagamento de despesa com pessoal ou pagamento de despesa de custeio ou de capital. Despesa de capital. Vamos para as alternativas. A empresa B não pode ser enquadrada como estatal dependente? Não, né? Ó, todas aqui são estatal dependentes, todas são controladas. Então, a empresa B não pode ser enquadrada? Pode sim ser enquadrada. Ainda que despesas de capital da empresa A sejam custeadas pelo ente, ela não pode continuar enquadrada como estatal dependente. E aí? Ainda que despesas de capital da empresa sejam custeadas pelo ente, ela pode ser enquadrada. Sim, né? A gente viu que ela recebe uma parte, né? Ela recebe uma parte, a empresa aqui, ó, uma parte de custeio, mas isso já é o suficiente para caracterizar como estatal dependente. Então, até aqui o gabarito é a letra B. Vamos ver. As 3 empresas devem constar no orçamento fiscal do ente em decorrência de serem empresas controladas? Não, né? No orçamento fiscal vão estar outras empresas. As empresas em que a União detém a maioria do capital social com direito a voto, elas vão estar no orçamento de investimento. Investimento. Por atuar na área de serviços financeiros, a empresa C não pode ser enquadrada como estatal dependente. Não tem essa restrição para finalidade. As únicas 2 restrições são para quê? Tem que ser controlado, ou seja, tem que ter maioria do capital social com direito a voto e tem que ter despesas de custeio de pessoal financiadas pelo ente controlador. Ok? C. Se o ente aumentar o capital da empresa C, ela pode ser enquadrada como estatal dependente. Não, né? Não tem a ver com capital, a dependência, sim com recursos financiados. Então, realmente chegamos no gabarito letra D. Questãozinha nova, tá? Mas que no fim parece ser difícil, mas apenas trata dos conceitos da LRF, gabarito, chegamos então no gabarito letra B. Tranquilo? Questão 60, matamos? Vamos seguir então. Um parâmetro definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para acompanhamento dos limites fiscais é a receita corrente líquida, que consiste no somatório das receitas correntes deduzido de valores também definidos em lei, correspondentes à destinação de recursos. Na apuração da receita corrente líquida da União, uma das deduções previstas corresponde a... Muito importante para você ler e gravar é o artigo 2º os conceitos. Lá ele fala da receita corrente líquida, ele fala que a receita corrente líquida ela vai ser o somatório das receitas correntes, ou seja, tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuários, de serviços, transferências correntes e outras receitas. Também correntes deduzidos. Aí na União, primeiro você tem que aqui, ó, na União, os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional legal, então impostos e outros recursos como o fundo de participação dos municípios e dos estados, eles não entram como receita corrente da União, ok? Tem que deduzir. Além disso, nos estados você deduz a parcela entregue aos municípios por determinação constitucional e por fim, tanto na União quanto nos estados e nos municípios, e para a nossa questão é importante a União, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social também vai ser deduzido e receitas provenientes da compensação financeira prevista no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. O que é o parágrafo 9º? A compensação entre regimes previdenciários. Por exemplo, né, eu trabalhei como CLT, depois fui para uma Câmara Municipal, fui para outro município e estou no Tribunal de Contas de Santa Catarina. Então, quando eu for me aposentar, essa compensação financeira entre regimes, ela tem que ser feita. É porque eu vou me aposentar no Estado, pelo tribunal, mas eu recolhi vários anos por outros entes e também pelo INSS. Então essa compensação entre regimes ela tem que ser feita e essa compensação ela tem que ser deduzida da receita corrente líquida, ok? Vamos para a questão? A questão vai falar o que lá? Então na União nós temos os valores por determinação constitucional e legal e os valores atrelados à Previdência, né? Seja com contribuição e seja com compensação. A questão fala o quê? A questão fala o seguinte... Deduções, recurso para pagamento de serviço da dívida, nada a ver, né? Recurso para aplicação mínima em saúde, não vimos isso. Transferências de convênio, também não vimos isso. Repasse para os poderes legislativos, não, né? Para os municípios e estados, não para os poderes. Compensação financeira entre regimes previdenciários, é isso que a gente viu aqui, né, gente? Ó.
na União, você vai deduzir a receitas provenientes da compensação financeira entre regimes previdenciários. Questãozinha, novamente, falando do artigo 2º de conceitos, tá? Agora falando de receita corrente líquida. Questão número 62 de 2023, vamos lá. Um analista foi designado para analisar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso de um ente público, que é um instrumento tratado na Lei de Responsabilidade Fiscal no contexto do controle da execução orçamentária e financeira. Esse instrumento deve ser publicado após a aprovação do orçamento atual e na análise de sua adequação, o analista deve considerar que... Aqui que ele está falando, gente, é do cronograma mensal de execução financeira, né? Isso está previsto lá no artigo 8º, que fala o seguinte: até 30 dias após a publicação, então até 30 dias após a publicação dos orçamentos, né, o Poder Executivo ele estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de execução mensal de desembolso. Então até 30 dias, tá? Até 30 dias. Tem que fazer essa programação financeira e esse cronograma de execução mensal. O parágrafo único aponta o quê? Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorreu no ingresso. Tá? Então, se eu tenho um recurso lá que ele é vinculado à finalidade específica, por mais que ele venha depois do ingresso do que eu previ, ele ainda tem que ser utilizado, isso não desvincula. Então, se eu tenho um recurso específico, por exemplo, vamos botar aqui um recurso de contribuição previdenciária, né? É um recurso específico, né? Aí você tem que prever esse ano que receberia, mas não recebeu só ano que vem. O fato de vir ano que vem não libera o ente para usar da maneira como quiser, ele ainda continua vinculado, né, ao seu objeto de vinculação, como aponta o parágrafo único. Então é muito importante que você grave esse artigo 8, que a Cesar Granrio gosta de cobrar, ok? A questão aponta o quê? Deve considerar que os atos que limitam a execução são prerrogativas exclusivas do poder executivo do ente. Limitação e execução orçamentária financeira aqui é para cada ente, tá? Para cada poder aqui, ó. O Ministério Público vai fazer o seu próprio, o Judiciário vai fazer o seu próprio. Limitações para a execução orçamentária não devem ser baseadas no comportamento da programação financeira, dado o seu caráter estimativo. É isso que deve ser. O que é a limitação, né? A limitação eu não trouxe aqui, mas a limitação que ele aponta aqui, limitação de execução, é o seguinte: você tem uma programação de receita lá prevista e você não cumpre essas metas. Então, quando você não cumpre as metas de receita, você tem que fazer a limitação de execução financeira e orçamentária, limitando empenho, para que você não gaste mais do que você está arrecadando, né? Então, aí você tem que cada órgão, cada poder, tanto o MP quanto os poderes, vão fazer a sua própria limitação de empenho, se necessário, de acordo com a sua programação financeira e execução de desembolso, ok? Por isso que não é uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo e realmente se baseia na programação financeira, ok? O cronograma de execução mensal de desembolso deve contemplar somente despesas empenhadas no exercício? Não. Somente essas despesas não, também entram outras aqui, tá, gente? A programação indica que recursos arrecadados de um exercício não podem custear despesas de outro. Também está errado, não existe essa trava. E recursos legalmente vinculados devem ser adotados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que arrecadado em exercício anterior. É isso mesmo que fala o parágrafo único, né? Como vimos aqui, ó. Então, os recursos legalmente vinculados, a finalidade, como eu já expliquei, né, eles serão utilizados para atender ao objeto da sua vinculação, ainda que exercício diferente, ok? Gabarito letra E. Questão número 63, de 2019, Cesar Granrio. O orçamento foi aprovado no prazo estabelecido e os órgãos públicos aguardam a liberação das verbas previstas. Nos termos da Lei Complementar 101, a LRF, caberá ao Poder Executivo estabelecer a programação orçamentária e financeira e o cronograma de execução de desembolso. E aí? Qual é a periodicidade? Você lembra?
15 segundos para você pensar aí e falar qual é. É o cronograma mensal de desembolso, né? Acabamos de ver o caput do 8º que fala, né? Ó, até 30 dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Ok? Questãozinha de novo, com o artigo 8º, essa é muito mais simples, né? Muito mais tranquila de se resolver. Gabarito letra C. Vamos lá, seguindo. O P trabalha no setor de orçamento do Congresso e recebe os números de determinadas pessoas jurídicas para integrá-las nas rubricas orçamentárias. Nos termos da Lei Complementar 101, integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária as despesas de um determinado banco relativos à despesa com pessoal e encargos, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefício e assistência de seus servidores. Tal banco é Banco Central, Banco de Desconto, Banco do Estado do Rio de Janeiro, Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Banco Regional Financeiro. E aí? Primeiro, Banco de Desconto, Banco do Estado do Rio de Janeiro, Banco Regional Financeiro, nem que você quisesse você colocaria na despesa da União. Então você fica aqui com o Banco Central e o BNDES, ok? E o que diz a LRF? A LRF fala que esse banco que vai constar, né, dentro da lei orçamentária do ente é o Banco Central, gente, é o Banco Central do Brasil, né? Segundo o artigo 5º aqui, parágrafo 6º, integrarão as despesas da União, serão incluídas na lei orçamentária as despesas do Banco Central do Brasil, relativos a pessoal, encargos, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores e a investimentos. Ok? Tranquilo até aqui? Tranquilo, né, gente? Até aqui tá tudo sob controle. Gabarito letra A. Questão número 65. A Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal especificam os conteúdos dos instrumentos do planejamento orçamentário, mas há pontos que são tratados de forma complementar na LDO e na LOA. Um desses pontos refere-se à renúncia de receita, alterações na legislação, controle de custo, critérios para limitação de despesa e objetivo das políticas macroeconômicas. Esses três aqui, eles estarão, gente, na LDO. Ok? Os objetivos das políticas macroeconômicas, eles vão estar também na LDO, se eu não me engano, na LDO. E a renúncia de receita? A renúncia de receita ela deve ter dispositivos na LDO e também na LOA. É só você olhar aqui o que aponta os artigos da LRF. Vamos lá. Ó. Primeiro, o anexo de metas fiscais, o anexo, né, que é o de metas fiscais da LDO, conterá demonstrativo da estimativa de compensação da renúncia de receita e da margem de expansão. E aí o artigo 5º, projeto de lei orçamentária, né? Então aqui a gente tem a LOA, será acompanhado das medidas de compensação e renúncias de receita. Então assim, nós temos os dois casos, aí nós temos a renúncia de receita sendo tratada na LDO e na LOA. A renúncia de receita é um caso, é um tema bem complexo e de difícil trabalho, que os entes têm muita dificuldade em aplicar os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Questão número 66. Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição e reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional e será transferido. Essa é uma questão 2014 mais antiga, é um padrão um pouco diferente da banca, mas é uma questão bem chata, tá? Porque ela quer saber o dia, né? Até que dia. Isso é a literalidade da lei, não avalio ninguém, na verdade, eu nem gosto desse tipo de questão. Mas como a gente tem que trabalhar com isso, a gente é obrigado a trabalhar com isso e matar as questões, a gente tem que analisar. O que diz o artigo 7º? Que o resultado do Banco Central
apurado após a constituição de reserva ou constitui receita do Tesouro e será transferido até o 10º dia útil, subsequente à apuração dos balanços semestrais. Então temos que analisar essas duas fases aqui. Balanços semestrais aqui, tudo é balanço semestral, então não tem que analisar. Primeiro dia não é, terceiro dia não é, quinto dia não é, oitavo dia não é, é o 10º dia, né, gente? Questãozinha também, não tem muito nem o que analisar nessa tipo de questão, tá? É questão que a gente não tem o que fazer, são questões que fogem um pouco do nosso, digamos assim, escopo de análise, né? Porque não tem muito o que eu apontar para vocês e explicar para vocês aqui. É uma literalidade que cai pouquíssimo em prova, mas que se a banca cobrou em 2014, são 10 anos, são. Vale a pena estudar? Olha, um histórico não muito grande de questões eu passaria e gravaria, que é o aqui você já gravou que é o 10º dia útil e os balanços são semestrais, você não vai mais esquecer. Ok? Vamos seguindo então. O servidor defende, no âmbito das receitas que compõem o orçamento, a necessidade de renúncia de receita para gerar desenvolvimento em determinada região. Nos termos da LRF, a renúncia pode compreender o crédito presumido, especial, majorado, provisório ou extensivo. Nós temos a questão da renúncia de receita lá no artigo 14 da LRF e ela traz alguns exemplos, né? E aí são exemplos mesmo, porque é exemplificativo, de renúncia de receita. A gente tem lá a anistia, remissão, isenção em caráter no geral, subsídio, crédito presumido e aí outros tratamentos diferenciados. Então, quando a questão traz aqui, ela quer saber compreender, a renúncia pode compreender crédito, ela está falando de apenas um crédito na literalidade, que é o quê? O crédito presumido, gente. O crédito presumido nada mais é que você aí presumir, aí mudar o crédito e diminuir e atrasar o seu pagamento. Nem cabe a gente falar o que é crédito presumido, entrar nesse conceito, mas o gabarito é a letra A por isso aqui, ó. A renúncia ela compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições. E outros benefícios, né? Tratamento diferenciado. Ok? Então o crédito é o presumido, mas os mais cobrados em prova são a anistia, a remissão, o crédito presumido, o subsídio e a concessão de isenção em caráter não geral, ok? Quando for uma alteração de alíquota ou uma modificação da base de cálculo, ela tem que reduzir o tributo, né, discriminadamente para determinada pessoa, ok? Gabarito letra A. Questão número 68. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece os procedimentos de finanças públicas a serem seguidos, visando o planejamento e a transferência das ações. Essa lei é aplicável à União e ao Distrito Federal primeiro, né? LRF é aplicada para todos os entes. Então, apenas, já está errado aqui. É aplicada apenas ao Poder Executivo? Também não é. É aplicada a todos os, né, aqui, ó, todos os poderes e todos os órgãos. D. Impõe limites e condição a respeito da renúncia de receita pelos governos? E aí? Determina que as despesas de capital para o próximo... Não determina, né? Quem determina é a LOA aqui, tá, gente? Então, o gabarito é a letra D. Mas o que é esses limites? Se for olhar lá no artigo 1º vai falar o seguinte: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe uma ação planejada, transparente, que se previnam riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas, de resultados entre receitas e despesas e obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, limites e condições na geração de despesas com pessoal, limites e condições da Seguridade Social, da dívida consolidada imobiliária, limites e condições de operação de crédito, inclusive por antecipação de receita e de restos a pagar. Mas sim, limites e condições da renúncia de receita, ok? Por isso que o gabarito é sim a letra D, ok? Alguma dificuldade, gente? Até aqui, acho que, né?
São dispositivos bem literais, você vê que todas as respostas estão em dispositivos literais, né? Um integrante da comissão de orçamento, questão de 23, essa é questão recente. Um integrante da comissão de orçamento de órgão público busca analisar as despesas continuadas de acordo com a lei complementar número 101. Desculpa, gente, volta para o começo. Um integrante da comissão de orçamento busca analisar as despesas continuadas. De acordo com a LRF, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente decorrente derivada de lei, despesa corrente derivada de lei, que fixe parente a obrigação legal de sua execução por um período superior a. Nós temos as despesas obrigatórias de caráter continuado, né? Como aqui a própria questão trouxe, ela é uma despesa corrente, né? Deriva aqui de lei, de medida provisória, né? Ou de ato e, né? Vai ser um período superior a 24 meses ou superior a 2 exercícios, ok? Gabarito, 20 horas é sacanagem, né, gente? 20 horas meu Deus, é triste. 2 exercícios, a gabarito da letra A está aqui, né? Ó. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente, derivada de lei, medida provisória ou ato, que fixa temporariamente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios, né? Ok? Questãozinha também que não é difícil, né? Questãozinha mais tranquila também aqui pra gente, né? Uma espécie de bastante atenção, não só no conceito do artigo 17, mas também nas condições do artigo 16 e 17, que são muito importantes para você. Gabarito, chegamos na letra A. A lei de responsabilidade fiscal ela foi considerada uma lei nacional, aplicável a todas as esferas de governo, criando limitações aos administradores públicos de todos os matizes e estabelecendo severas sanções. No caso da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, a sua adequação orçamentária financeira com a lei orçamentária e a compatibilidade com o PPA-LDO será acompanhada de declaração do... Então nós temos esse aqui, é o artigo 16, tá, gente? Que fala o seguinte, você tem duas condições. Você tem que, primeiro, ter a estimativa do impacto financeiro. Você tem que ter a declaração do ordenador de despesa que aquela despesa ela tem adequação orçamentária e compatível com o PPA e a LOA e adequação com a LO e com a LOA. Então, quando ele fala aqui, será acompanhada da declaração do ordenador da despesa, é o gabarito da nossa questão, ok? Está aqui no artigo 16, ó. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Esse é o primeiro requisito, ok? Segundo requisito, a declaração do ordenador de despesa de que o aumento, a declaração é do ordenador, né? Ó, de que o impacto tem adequação orçamentária, então, ó, adequação na LOA, e compatibilidade, né? Aqui, compatibilidade, ó, compatibilidade com o PPA, né? E com a LDO, né? Aqui a adequação de LOA, né? Ó. A adequação LOA, tá? Compatibilidade no P de PPA, para você não confundir. Mas é a declaração do ordenador de despesa, por isso que o nosso gabarito é a letra B. Ok? Até aqui tudo certo? Vamos lá, para fins de controle das despesas públicas que promovam uma gestão equilibrada dos gastos, a LRF impôs limite quanto a despesas de pessoal que consiste, né, em um dos principais gastos públicos. Esse limite foi definido por poderes pela LRF para a maior responsabilização dos gestores. Considerando aqui a composição da administração pública, né, federal, um órgão que tem suas despesas com pessoal incluídas no limite, é atribuído ao Poder Executivo, Aí tem alguns órgãos. Para nós é muito importante que a gente consiga entender
quais são os limites de cada poder, né? Nós temos nós temos na LF dois tipos de limite. O limite total, que a União é 50%, o Estado e o município são 60% com despesa com o pessoal, mas dentro desses limites nós temos outros limites, né? Nós temos limites dentro de cada, digamos assim, órgão, né? Eu vou até ver para o quadro aqui, gente, tentar fazer um... Então aqui nós vamos ter, né, começar aqui, vamos botar aqui limites, nós vamos ter o executivo, né, é o primeiro. Nós temos aqui o executivo, o legislativo, o judiciário, né? Também tem o Ministério Público, né? Aqui eu vou botar legislativo, né? Mais tribunais de conta, tá? Tribunais de contas. E aqui nós vamos ter na União, eu nem vou colocar a União, apesar de, eu vou colocar a esfera, tá? Federal. Vou colocar aqui estadual. E aqui para fechar, a municipal, ok? Então aqui, vai começar por aqui, vamos começar pelo município, né? No município, gente, né? A gente sabe que no município a gente não tem poder judiciário, né? A gente não tem poder judiciário e a gente também não tem Ministério Público, você, né? A gente não tem esses dois aqui. Então, como a gente não tem os dois, eles não vão ter correlação. Nós vamos ter poder executivo? Vamos ter poder executivo. Vamos ter poder legislativo? Vamos ter poder legislativo. O legislativo aqui é 6%, ok? E o executivo é 54%, ok? Totalizando aqui, né? 60% para a esfera municipal nos limites totais. Já na esfera estadual, a gente tem uma diferenciaçãozinha um pouquinho. O limite aqui também tem que ser 60%, ok? Aqui tem que ser 60%. Eu quero ver se eu vou lembrar dos limites, tá, gente? Porque faz tempo que eu não analiso esses limites. Então, a gente tem aqui, no executivo, a gente tem 49%, ok? O judiciário aqui, ele vai ser 6%, ok? Aí nós temos aqui, se eu não me engano, 3% para o legislativo e 2% para o Ministério Público. Vamos somar, ver se deu? 52, 58, é isso mesmo, 60% são os limites, ok? E no âmbito da União? Na União,
os percentuais são mais chatinhos, mas a gente tem um macetezinho. A união, eu vou até mudar aqui. Ó, a união, o executivo não é 49, é 40,9%. Então é parecido, né? Ó, tá vendo que é parecido? O judiciário vai ser 6% também. Ok? O judiciário vai ser 6% também. O Ministério Público é o menor. Ó, ele não é 60, ele é 0, se eu não me engano, 6 aqui, ok? E o legislativo é 2,5, ok? Os limites com despesa com pessoal, ok? Deu para entender, gente? Esses são os limites. Ok, ó. Começando aqui, primeiro, sempre vai ter, ó, um macetezinho. Sempre vai ter um 6%. Ok? Sempre vai ter. Quando tiver o judiciário, é no judiciário. Quando não tiver o judiciário, é onde? Vai ser no legislativo municipal, que é o menor deles. Ok? E aqui 54, logicamente, você tem que saber que é 60 para dar 54. O Ministério Público é o menor dos menores. E ele é uma fração dos 60% aqui, ó. Ok? Ó. Feito? O da União é o único que é quebrado, tá? Do federal. E o quebrado aqui, você, ó, lembra que no Estado é 49, o Executivo. Vai diminuindo, né? O Executivo vai diminuindo, 54, 49, e aqui é 49, é 40,9 na União, ok? Então você já tem na União o 40,9, que relaciona ao 49, você tem o 6% do judiciário e o 0,6, que relaciona aqui embaixo, então vai sobrar o 2,5. A mesma coisa aqui, você vai gravar o 6 do judiciário e vai gravar o 49. Vai sobrar o quê? Vai sobrar, aqui já vai dar 55, vai sobrar 5. O legislativo, ele é metade, ó. Se o legislativo aqui é 6, aqui é 3, ó. É metade do municipal, diminui e sobra o 2 do MP. Ok? Feito. Deu para entender os limites? Deu, né, gente? Então vamos para a questão que já perdemos muito tempo no resumo. Nas questões, se quiser dar um print, eu vou só voltar para a tela. Nas questões, aqui o que ele fala? Ele fala que, considerando a composição, né, pessoas incluídas, o Poder Executivo da União tem 40,9. Ele quer saber o órgão que tem as despesas incluídas no limite do Poder Executivo. O MPF não tem um limite? Qual que é o limite do MPF? 0,6. O STF e o TRF são do Judiciário, né, são PJ, o Judiciário que é o que? 6%. O TCU, junto com o Poder Legislativo, nós vimos que é o quê? É 2,5. Ok? A CGU, com certeza, é da União, né? É lá do Executivo, né? É do Executivo, por isso que é o gabarito letra A. Vamos aos limites, ó. Na esfera federal, 2,5 para o Legislativo, 6 para o Judiciário, 40,9 para o Executivo e 6 para o MPF ou MPU, né? Ok? Esses são da esfera federal. Os das esferas estaduais e municipais, nós já apontamos para você no quadro, né? Essas são bem mais fáceis de gravar. Tá? Você pode, a partir do federal, que é mais difícil, o 40,9 transforma em 49. 2,5, o 6 aqui, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? O 6 aqui, ó. O 6 daqui é o 0,6 daqui. Ok? Feito. Vamos seguir então. Gabarito então, letra A. Vamos lá. Com o objetivo de prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas. Só um detalhezinho, né, gente? Eu não coloquei a soma aqui, né? Ó, a soma aqui na União é menor, né? É 50%.
100%. Ok? Só para a gente não ficar faltando. Para a questãozinha então. Considerada aí com o objetivo de prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabeleceu limites para a despesa com pessoal dos entes públicos. Considerada uma receita corrente líquida da União de 2 bilhões de reais, a despesa com pessoal atingirá o limite prudencial com o valor de... Primeiro, nós temos 3 tipos de limite, certo? Nós temos o limite de alerta, a gente tem o limite prudencial e o limite máximo. Aqui é 90% da sua receita corrente líquida. Da despesa com pessoal, tá, gente? Da despesa com pessoal, né? É com base na receita. Aqui é 95%, né? E aqui é o 100%, né? Cada limite tem a sua... Então ele quer o quê? Ele quer que tu aponte o limite prudencial aqui. Nós temos uma receita corrente líquida na União de 2 bilhões de reais. Vamos aqui. A receita corrente líquida é o quê? 2 bilhões. Sabemos que na União o limite máximo é 50%. Então, o máximo que a gente pode gastar com despesa com pessoal é o quê? É 1 bilhão, né? 50%. O limite prudencial vai ser o quê? Vai ser 95% desse bilhão, que é o quê? 950 milhões de reais, né, gente? Não é difícil, né? Então, assim, sabe quais são os limites? Ó, limite de alerta prudencial, né? Grava aí. Limite é 90, 95 e 100 da despesa com pessoal, né? A despesa com pessoal é 50%. Eu tenho uma receita de 2 bilhões. Eu só posso gastar no máximo 50% da minha receita corrente líquida, que é o quê? 1 bilhão. 900 milhões é o alerta. Aqui é o alerta. Aqui, ó. Aqui é o alerta. Aqui é o máximo. E aqui é o prudencial. Ok? Aí, ó. A despesa total com o pessoal não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, né? Na União, total de 50%, nos outros 60%. O limite de alerta é 95, 95, 90, 95 prudencial e 100%. Aqui, o máximo. Quando você passa para a questão, né, ó, tenho 2 bilhões aqui, então eu posso gastar no máximo 1 bilhão com o pessoal. O meu prudencial, ele é o quê? É 95% desse aqui, que dá 950 milhões. Tranquila a questão, né, gente? Bem tranquilinha, né? Questão número 73, 2014, estamos chegando no final. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em se tratando das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, constata-se que essa operação de crédito traz vários requisitos. As operações de crédito por antecipação de receita, elas têm alguns casos específicos e um regulamento na Lei 4.320, na LF, perdão. Que aqui aponta o seguinte, né? A operação de crédito por antecipação de receita, ela é destinada a atender a insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as seguintes exigências, né? Deve ser realizada somente a partir do 10º dia do exercício financeiro, ou seja, 10 de janeiro, né? A partir do dia 10 do 1, 10º dia do exercício financeiro, deverá ser liquidada com juros e outros encargos até o dia 10 de dezembro de cada ano, então até o dia 10 do 12, então aí são 11 meses, né? Não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação. Então esses são os requisitos para a concessão. Mas ainda ela está proibida de conceder a operação quando existir operação anterior da mesma natureza, não integralmente resgatada, e também no último mandato do chefe do executivo não pode. Então são duas vedações
e 3 requisitos para a concessão aqui, ok? Vocês têm que gravar todos. Vamos lá. Para a concessão, a partir do 10º dia do início do exercício e deve liquidar até o dia 10 de dezembro daquele ano. Não vai ser autorizado se cobrar outro encargo que não a taxa de juros da operação. Não pode conceder a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária quando existir uma mesma operação, uma mesma natureza não resgatada e no último ano do mandato também não pode. Ok? O que diz a questão? Vamos lá. É destinado a atender a insuficiência de caixa? Sim. Deve ser liquidada com juros e encargos com prazo superior a 12 meses? Não, né? Você viu que a gente viu aqui, ó, que tem que liquidar, ó, até o dia 10 de dezembro. Então é 11 meses, né? Porque você contrai aqui e vai até 10 do 12. Então são, na verdade, aí você tem 11 meses. Então não é superior a 12 meses, nem superior a 24 meses, ok? C. É destinado a atender a insuficiência de caixa? Perfeito. Deverá ser liquidada com juros e encargos incidentes no último ano do mandato? Não pode, né? A gente viu que contrair e liquidar tem que ser no mesmo ano. Então, se eu vou liquidar no último ano, eu vou ter que contrair no último ano, então também não posso. D. Poderá ser contratada ainda que possa existir operação anterior na mesma natureza não resgatada? Não, né? A vedação aqui, né? Ó. Não pode enquanto existir operação anterior não resgatada. Então, está erradíssima. Poderá ser contratada. Sobrou a letra E, né? Não estará proibida, né? Estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada. Gabarito letra E, né, gente? Aqui, ó. Estará proibida enquanto existir obrigação anterior da mesma não integralmente resgatada. Ok? Lei Complementar 101, a RF não aborda o mérito do que pode ou não pode ser escrito em restos a pagar. Em seu artigo 42, já até fala qual que é o artigo da questão, né? Entretanto, ela determina que o titular do poder não poderá contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato, ou de parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja disponibilidade de caixa. O prazo estabelecido para a proibição do titular refere-se aos últimos 2 quadrimestres de seu mandato. Professor, mas calma aí, por quê? Vamos lá, já só resolvi para você. O que fala o artigo 42 que ele já falou ali? É vedado, agora mudou, tá, gente? Aqui, ó, nessa época ele falou, né, que o titular do poder, tá? Agora é o titular do poder ou do órgão, tá? Poder mais órgão. Não poderá, é vedado ao titular nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, ou seja, nos últimos... O que é isso aqui? 8 meses, ok? É vedado contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte. Essa aqui a intenção é não deixar você endividar o seu gestor seguinte, né? Mas é isso, então, para que a gente grava, né? Que é vedado agora tanto ao titular do poder quanto do órgão, né? O prazo, né, ele não pode, nos últimos 2 quadrimestres ou nos últimos 8 meses do seu mandato, aí sim, contrair a obrigação que ele não possa cumprir dentro do prazo, né, dentro do mandato dele, também, ou que não tenham parcelas a serem pagas no exercício. Então, se eu tiver como pagar, eu posso né, contrair a obrigação, desde que eu possa cumprir integralmente dentro do meu mandato, né? Mas também não posso parcelar por ano que vem, né? Não posso sair parcelando em 24 vezes a Casa Bahia para o gestor seguinte contrair, ok? Então, não posso contratar um empréstimo, por exemplo, no último ano, nos últimos 8 meses, né? Por isso aqui o gabarito é a letra E, né? Feito. Questão número 75, 2019. Um cidadão participa da organização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos da LDO e dos orçamentos. Nesse caso, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, está assegurada a operação, referência, antecipação, transferência e capacitação. Esse tipo de questão aqui, gente, é uma questão que você resolve sem saber nada, né? E não avalia ninguém. Porque quando você lê que o cidadão participa da organização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, da lei de diretrizes aí orçamentárias e dos orçamentos,
está sendo assegurada a operação, a referência, a antecipação e a captação. São até termos que não fazem sentido, né? E, logicamente, você está assegurando a transparência, o que aponta até o artigo 48, né? A transparência será assegurada mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão de planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Então não faz mesmo sentido essa questão, né? Quando você lê ela, com audiência pública, eu vou assegurar a operação. Operação de quê? Vou assegurar a referência. Referência de quê? Eu vou assegurar a antecipação de quê? Captação de quê? Eu vou assegurar a transparência quando eu faço audiência pública, né? Estou assegurando a transparência. A questão que você responde facilmente, né, num contexto básico, sem nem estudar. Eu não gosto desse tipo de questão, sinceramente. Eu acho que esse tipo de questão, são as questões muito fáceis na prova que ela faz todo mundo acertar e ela não faz sentido. Isso aqui não filtra nem quem nem estudou para a matéria. Uma pessoa que não estudou e leu isso aqui, ela vai responder transparência, porque não faz sentido nenhuma das outras alternativas. Ok? Então, o gabarito da questão... Letra D, né? Questão do Rio 2016, vamos lá. É importante compreender os diferentes aspectos da contabilidade aplicada ao setor público, os quais permitem interpretar corretamente as informações contábeis. Consta do Manual de Contabilidade Pública ao Setor Público, 6ª edição, na parte geral, que a apuração e evidenciação por meio da contabilidade dos indicadores estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre os quais se destacam os da despesa com pessoal, das operações de crédito, da dívida consolidada, além da apuração da disponibilidade de caixa, do resultado primário e do resultado nominal. São realizados para que se verifique o equilíbrio das contas públicas. Falam muita coisa e não disse nada, né? Absolutamente nada, não importa em nada isso aqui pra gente. O relatório de gestão fiscal, o RGF, e o relatório resumido de execução orçamentária permitem identificar na contabilidade aplicada ao setor público o aspecto contábil, financeiro, fiscal, orçamentário e patrimonial. Eu discordo um pouco dessa questão, tá? Eu acho que aqui a Banca 6 Gran Rio, ela se apegou um pouco nos conceitos nos termos da LRF e esqueceu o que consta em cada relatório. O relatório de resumo de execução orçamentária, por exemplo, vai constar o balanço orçamentário, todo detalhado, vai constar restos a pagar, execução do orçamento. O relatório de gestão fiscal, ele vai conter ali os limites de despesa com pessoal e algumas outras informações. Alguns limites, na verdade, não só de despesa com pessoal, né? Outros limites. Então, quando a gente fala, não é o objeto da questão, mas quando a gente fala em execução orçamentária, em orçamento, em empenho, a gente vai estar falando normalmente do relatório resumido de execução orçamentária. Aqui, ele tem um prazo, ele é bimestral, né? Ele é publicado a cada bimestre e a responsabilidade do Poder Executivo ele é publicada a cada bimestre. O RGF tem uma diferença um pouco, ele é publicado a cada 4 meses, né? E aí o que a gente precisa saber é que ele vai falar de limites. Normalmente fala de limites. E quando a questão trouxe, precisa de limites de operação de crédito, de endividamento, de despesa com pessoal, já ligo o alerta, estamos falando do RGF, que é publicado a 4 meses. Tem algumas questões que vão nisso. Quando nós estamos falando de balanço orçamentário, execução orçamentária, cronograma de execução mensal de desembolso, empenhos específicos, restos a pagar, nós estamos falando do relatório resumido de execução orçamentária, que é outro demonstrativo que é de 2 meses. Mas para essa questão que a gente está falando, eu acho que há um equívoco aqui, porque como eu falei, o relatório resumido de execução orçamentária, ele realmente consegue trazer também o aspecto orçamentário quando traz o balanço orçamentário. O aspecto financeiro. Então, falar escolher um desses aqui, financeiro, fiscal, orçamentário, é muito complicado, porque pode estar certo qualquer um desses. O gabarito da questão é a letra C. Por causa desse aqui, ó. O artigo 48 fala que são instrumentos da gestão fiscal, os quais será dada ampla divulgação, inclusive meios eletrônicos, e acesso a público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias,
as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumo de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas. Então aqui, né, ele fala, ó, execução orçamentária e gestão fiscal. Então ele se baseou nesse artigo 48 para resolver a questão e falar, né, que é o aspecto. Só que aqui ele não fala da gestão fiscal, ele fala o aspecto fiscal. E o aspecto orçamentário também pode ser verificado no relatório resumo de execução orçamentária. Então eu discordo da questão, mas para você ficar bem ligado que ela cobrou esse artigo 48 e com base na transparência da gestão fiscal, ele entendeu que ele reflete que ele reflete o aspecto fiscal da LRF. Tranquilo? É mais ou menos isso, a questão certa é o fiscal não está errado, falar em aspecto fiscal, só que eu acho que a questão ela poderia ter sido melhor elaborada. Tranquilo? Feito aqui, então, vamos lá, vamos seguir com a questão 77. O acompanhamento da execução do orçamento não está restrito aos relatórios emitidos após o encerramento do exercício, devendo ser concomitante. Um instrumento que fornece informações para esse acompanhamento é... Você lembra que eu estava falando agora, na última questão? Que quando a gente fala em execução do orçamento, nós estamos falando do relatório resumido de execução orçamentária, que ele é a cada 2 meses. Quando a gente fala em relatório de gestão fiscal, que é a cada 4 meses, são os limites que a gente tem que observar, ok? Então a questão falou o quê? A questão falou em acompanhamento da execução do orçamento. Anexo de riscos fiscais é outro anexo da LDO, né, que você tem que prever passivo contingente e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. Parecer prévio do Tribunal de Contas não tem nada a ver com o acompanhamento da execução orçamentária, é em relação às contas, a apreciação das contas do chefe do Executivo. Decreto de abertura de crédito adicional, risco eu nem vou falar por quê, porque não faz sentido, né? Demonstrativo da compatibilidade entre receita e despesa, não necessariamente ele vai fazer acompanhamento da execução, e sim o relatório resumido, o nome já diz, né, gente? De execução orçamentária. Ok? Questãozinha tranquilo. Vindo para cá, né, ó, o relatório resumido de execução orçamentária, a que se refere aqui o artigo, né, da Constituição, abrangerá todos os poderes e o MP. Será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. É composto a FGV, desculpa não, gente. A Sesgran-Rio não costuma cobrar, né, as composições. A composição ela tem 2 diferenças, que é bom até você estudar isso. A composição do relatório resumo de execução orçamentária ela tem uma composição e no último bimestre no último ano do mandato, no último bimestre tem um específico. Tem mais informações. A mesma coisa acontece com a RGF. A cada 4 meses, no último quadrimestre do último ano do mandato, tem também algumas informações específicas a serem. Não encontrei questões nos últimos 10 anos da Sesgran-Rio que cobrassem uma estrutura mais detalhada, mas bancas como o FCC e Sebrasp principalmente gostam de cobrar essa questão da composição e do último relatório do mandato, ok? Vimos aqui então com a gabarita letra E, né, gente? Mais uma então, questão número 78. O orçamento público no Brasil é regido pela Constituição e por lei complementar. E ordinária, que define... O orçamento por lei complementar e ordinária define conteúdos e características dos instrumentos básicos de planejamento, de forma a prover à sociedade com informações prévias sobre os planos de governo. Se um cidadão desejar saber quais as medidas aprovadas pelo governo para o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento de um dado período, ele deve consultar E aí? Qual? Deve consultar o PPA? Essa aqui não é uma questão de LRF em si, é uma questão de LRF, mas que vai um pouco além da LRF, e a gente vai ver por quê. Mas sim, ele tem que consultar o PPA, o anexo de metas fiscais, o relatório de gestão fiscal, a lei orçamentária e a lei de diretrizes. Quando a gente fala em PPA, a gente está falando em questões macros, né, gente? O PPA ele é planejamento de médio prazo, a cada 4 anos. Então ele vai trazer lá metas, né, diretrizes, objetivos e metas a serem cumpridas. Nós estamos falando aqui de medidas para o controle de custo e avaliação dos resultados de programas financiados com recursos do orçamento. E é muito longe isso, né? Não, quando a gente fala em PPA, a gente não está falando desse controle, sim, é mais genérico as disposições do PPA. Anexo de metas fiscais, não tem nada a ver, o anexo de metas fiscais ele vai trazer receitas e despesas, tá? Não é o anexo de metas fiscais que vai trazer
o controle de custos, né? E vai trazer informações de metas fiscais, não controle de custos de programas. Relatório de gestão fiscal, a gente já falou o que é o relatório de gestão fiscal na última questão, né? E vão trazer ali disposições sobre os limites a serem cumpridos pelos entes. Também não é o relatório de gestão fiscal. Então, até aqui a gente já matou, né? Estou falando aqui no vídeo, logicamente, para você, explicando cada um, mas aqui a gente já meio que matou cada um. Lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual, ela vai trazer, na verdade, os recursos, as receitas e as despesas desses programas. Mas disposições acerca do controle, quando a gente fala em controle, né? Diretrizes, controle, limites, nós estamos falando da LDO, tá, gente? Isso aqui é um trecho que parece retirado sei lá da onde, mas é da própria LRF, ok? Ó, LDO é retirado daqui, ó, artigo 14, a LDO disporá sobre o equilíbrio entre receita e despesa, e aí vai trazer o anexo de metas fiscais, logicamente. Critérios, como eu falei, ó, critérios e forma de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento, isso aqui é o gabarito da questão, e condições para a transferência. Ó, condições, critérios, são palavras-chave da LDO, ok? Então nós temos aí o inciso E, desse inciso, a linha E desse inciso primeiro que aponta o gabarito, a letra E. Tá? Por isso que é a LDO. E com essa questão, gente, foram 78 questões ao longo do curso. Nós finalizamos todos os blocos acerca dos assuntos de administração financeira e orçamentária e contabilidade pública do concurso do CNU. Para finalizar o curso, vou falar rapidamente da aula de hoje. A gente falou principalmente no começo, né, da parte da LRF, como é importante você conhecer os conceitos que estão no artigo 2º da LRF, que a CES Gran Rio gosta de cobrar os conceitos. Então preste muito atenção naqueles conceitos. Passando daqueles conceitos, tem um pouco de atenção em relação à parte da receita, da renúncia de receita. O artigo 14, o artigo 16 e 17 que tratam da despesa, e aí alguns critérios, seja na criação de despesa de ação governamental ou na despesa obrigatória de caráter continuado, aqueles critérios, né? Que tanto o conceito de um quanto o conceito de outro, quanto os critérios que cada um tem que ter, que são diferentes e são parecidos com o do artigo 14 da LRF, são critérios que você tem que observar. No artigo 16, você observa a estimativa de impacto financeiro e orçamentário, que vai ter em todo quanto é dispositivo, mas vai ter a declaração do ordenador de despesa. Quando é uma despesa obrigatória de caráter continuado, vai ter que ter isso e mais algumas coisas. Então é muito importante que você avalie o artigo 14, o 16 e o 17 da LRF. Passando um pouquinho, muito importante são os limites, né, que estão a partir do artigo 20, que a gente trouxe aqui os principais limites, né? Relembrando rapidamente, nós temos aqui os limites com despesa com pessoal. O primeiro a gente tem um limite, que é o limite, eu vou até trocar as cores aqui só para facilitar, tá, gente? Os limites que a gente tem aqui, 50% o limite total para a União, 60% para o Estado e 60% para os municípios. Aí dentro de cada um, a gente tem pelos poderes, né? Então vamos lá, e pelos órgãos. Municipal, vamos lembrar, municipal não temos judiciário nem Ministério Público. Então nós vamos ter dois limites. 6% e 54% para o Executivo. Lembrando que o 6%, 54% e 6%. No Estado nós temos 49% para o Executivo, 3% para o Legislativo mais o Tribunal de Contas, e o Judiciário mais 6% para o Judiciário e 2% para o Ministério Público Estadual. No Federal nós temos aqui 40,9% para a União, 2,5% para o Legislativo, 6% para o Judiciário e 0,6% para o Ministério Público Federal. Macetezinhos, né? Aqui são apenas 2, 54 mais 6, ok? Gravou 6, né? O 6, você vê que o 6, eu vou riscar agora, tá, gente? O 6, ó, ele vai ter em todos. Quando tem o Judiciário, o 6 vai para o Judiciário. No município não tem, então o 6 vai se tornar o quê? Do Legislativo, ok? Sobra 54 para o Municipal,
já sabemos que município é 6,54 porque 6 vai ter em todos. Quando a gente passa para o estadual, a gente diminui, a gente chega aqui 49 no executivo estadual. Tá? 49, 3 no legislativo mais tribunal de contas e 2 para o Ministério Público, grave bem o estadual, porque ele vai ser a base aqui também. O 49 é o executivo estadual, mas o executivo federal era quebrado. Aqui é 49, mas aqui é 40,9. Você vê que tem uma numeração parecida, mas quebrada, né? Então, o 49 vira 40,9. O Ministério Público Federal, ele é o menor de todos os limites, gente. E ele é o quê? Ele é 10% disso aqui, ó. 6 é 0,6. Então, se você sabe que isso aqui é 40,9, isso aqui é 6, isso aqui é 10% é 0,6, vai sobrar o 2,5 e você vai matar. Por isso que eu quero que você grave principalmente isso. O 6% vai ter em todos. Quando tiver judiciário, é judiciário. Quando não tiver, é o municipal. Municipal legislativo, 6. Como é total 60, sobra 54. Ok? Aqui você tem que gravar rapidamente, não tem quebrado e você grava cada um deles para conseguir resolver o da esfera federal. Tranquilo? De limite, era isso. Então é muito importante na LRF a questão dos limites. E aí depois os outros dispositivos que nós trabalhamos nas questões não são tão comuns. É bom que você resolva o máximo de questões aí da 6 Gran Rio, mas a gente não é uma cobrança frequente. Nós vimos uma cobrança frequente também o artigo 8º e o artigo 9º, que fala da cobrança, né, da programação financeira e execução mensal de desembolso e da limitação de empenho e movimentação financeira. Eu quero que você também leia esses artigos. Então, assim, o 2º, o 8º, o 9º, o 14, o 16, o 17 e os 20 falando de limites. No final, o artigo de transparência, o artigo 48 é muito importante para a 6 Gran Rio, você tem que passar pelo artigo 48, e aí sim, falando do relatório resumido de execução orçamentária e o relatório resumido e o relatório de gestão fiscal, é muito importante que você conheça as estruturas e os prazos e quem cada ente está responsável. Como eu falei, o relatório resumido é de execução orçamentária, então vamos estar falando de execução de orçamento, ele é a cada 2 meses, e o relatório de gestão fiscal é a cada 4 meses, está falando de limites, né? Os limites com despesa com pessoal, com operação de crédito, com garantias e assim vai. É o que tem de importante para vocês ganharem na LRF, mas quanto mais você conseguir estudar, melhor fica para você. Não esqueça de estudar todos os outros blocos que a gente passou. Qualquer dúvida, né, eu estou disponível na plataforma. Faz a pergunta, o pessoal me repassa e eu respondo lá na plataforma de Energia Concurso. O que eu queria dizer para você é assim, estude, tá? Estude. O pós-edital, eu entendo que o corpo precisa de descanso, mas no pós-edital o descanso ele tem que ser o mínimo necessário para você conseguir ter um rendimento. Você normalmente vai chegar muito cansado até o final da prova, mas você descansa depois. É muito comum a gente achar que não vai conseguir dar conta, né? E a gente nunca chega preparado para uma prova. Eu fiz diversas provas, gente. Eu devo ter feito de 8 a 10 provas. Eu desde 2014 até 2022, eu fiz provas todos os anos. Tirando acho que apenas um ano que é o ano de pandemia, se não me engano, mas acho que também fiz prova. Eu fiz prova quase todos os anos e sempre uma prova por ano. E sempre chegava nas provas achando que não estaria preparado, mas o estudo e o processo até a prova ele vai ser sempre assim. Então mantenha, a resolução de questões é muito importante. A teoria vai sempre ajudar, mas o que vai consolidar o conhecimento é sim as questões que você realizar nesse período. Então, quanto mais você conseguir até maio, tem 2 meses até a prova aí, quanto mais questões você conseguir, melhor vai ser. Do curso eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida eu estou à disposição na plataforma como eu passei. Tá? Até a próxima então, tchau, tchau.